Bom, você, claro, é livre para dar o seu destaque inicial, mas você trabalhou no jogo do Palmeiras ontem e, cara, eu juro para você, eu queria estar lá no Allianz Parque. Eu queria estar lá. Eu acho que o torcedor do Flamengo gostaria de estar lá, do Bahia, do Fortaleza. O que aconteceu ontem foi mágico, Galvão. Boa tarde. Boa tarde, Marco Belo. Boa tarde, Ivan. Na verdade, eu não trabalhei no jogo do Palmeiras ontem, né? Eu trabalhei no jogo do São Paulo. Ah, tá certo. Perdão, André Galvão. Eu comentei Mas o jogo você do viu São o Paulo Palmeiras? E não vi porque... Pô, então vamos seguir com o programa, então. Não, tô brincando. Mas eu posso citar, exatamente eu posso citar o que aconteceu comigo, né? Pra gente, enfim, falar dessa potência que é hoje o Palmeiras em campo. Eu terminei o jogo aqui, né, do São Paulo, a gente gravou, né, Ivan Drago ali pro debate-bola do Márcio Bernardes, eu também tinha que fechar a matéria da TV e fui pra casa. Muito bem. No caminho para casa, saiu o gol do Atlético Goianiense, né? 1-0 Atlético Goianiense. Aí eu cheguei na garagem de casa. Quando eu cheguei na garagem de casa, saiu o gol de empate do Palmeiras, 1-1. Aí eu na minha casa ali, eu precisava fazer a troca, né, dos veículos. Quando eu fui trocar os veículos, quando eu entrei no segundo o carro da minha esposa, já saiu outro gol. Outro gol do Palmeiras. Aí quando eu voltei para outro carro, saiu outro gol do Palmeiras. Você não achou que era replay? Que era alguma forma de no rádio não tem replay, mas de repente estavam repetindo o gol? Exato. Eu fiquei assim, bobo, né? Porque isso não é comum, isso absolutamente não é normal. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E assim foi, né? E saiu o quarto gol ainda quando eu estava ali desligando o carro, fechando o carro para sair da garagem, né? E aí quando eu subi pro apartamento para ver o segundo tempo, eu não vi mais gol nenhum. Porque todos os gols já tinham saído. Você achou que você ia pegar o elevador e ia estar 7-1 já, né? Todos os gols já tinham saído, cara, naquele instante, naqueles minutos, né? No caso, foram 4 gols em 7 minutos. Mais um número absurdo que o Palmeiras conseguiu em 2022. Eu assisti o segundo tempo, e o segundo tempo, claramente, o Palmeiras se poupou, né? O Palmeiras faz isso também, com frequência. Ele ganha os jogos no primeiro tempo e se poupa no segundo tempo, né? Talvez por isso o time consiga aguentar mais essa maratona, porque os jogadores já não são os mesmos no segundo tempo, né? A intensidade não é a mesma no segundo tempo, mas esse time do Palmeiras realmente é um time especial, não há dúvidas com relação a isso. 40 jogos, 3 derrotas só no ano. Será que o que o Abel fala para os jogadores é exatamente isso? Porque depois dos 3-1, é impressionante como o Palmeiras continuou pressionando com marcação alta o Atlético Goianiense, não deixava o Atlético Goianiense sair jogando e foi assim que conseguiu o escanteio que gerou o quarto gol. Será que não é isso que o Abel fala? Ó, vamos fazer mais um, que aí no segundo tempo vocês descansam? Eu acho que é naturalmente uma estratégia do time. Eu nem sei, Marco Belo, se o Abel Ferreira chega a verbalizar isso, né? Chega a falar com todas as letras. Olha, vamos fazer tantos gols para no segundo tempo o time se poupar. Eu não tenho essa certeza. Mas é uma estratégia natural. É uma estratégia natural, porque é um time que tem uma confiança muito grande, né? É um time que, por ter vencido já muitas vezes da forma como venceu, esse time construiu essa confiança. Então você não precisa nem falar, né? O técnico e os jogadores já sabem, ó, tá 4-1, no segundo tempo a gente dá uma segurada. É assim como as coisas funcionam. E esse time do Palmeiras realmente vai muito forte agora para essas fases mata-mata. E vamos ver como é que vai ser, porque numa fase mata-mata as coisas podem mudar. O Palmeiras pega o São Paulo, o Palmeiras é o favorito, evidentemente, mas é o São Paulo do outro lado, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer num clássico desse tamanho. O torcedor que esteve ontem no Allianz Parque pode guardar o ingresso. Daqui 20 anos você vai falar, eu estava nesse jogo, o jogo dos 7 minutos. Ivan, você consegue falar assim, o Palmeiras vai oscilar no Campeonato Brasileiro como qualquer equipe, ou hoje não dá para falar isso em relação ao Palmeiras? É muito complicado. Outro dia a gente ficou aqui tentando entender quais os fatores que poderiam fazer com que o Palmeiras caísse de produção.
né? Porque é difícil mesmo você falar sobre o Palmeiras em competições eliminatórias como a Copa do Brasil e a Libertadores, mas num campeonato em que se exige regularidade, a única equipe que tem isso hoje é o Palmeiras, por isso que ele ocupa a liderança do campeonato. E já vai começando a se desgarrar dos demais. Então vai ficar muito difícil mesmo. O Palmeiras é o grande favorito à conquista do Campeonato Brasileiro e não é porque nós estamos ainda no começo da competição que é uma loucura falar sobre isso. É porque as equipes não param de oscilar e o Palmeiras não apresenta esse problema, né? Agora, outro dia o Galvão chamou a atenção, e eu concordo um pouquinho com ele, com relação à parte física, né? Porque o Palmeiras, nesse momento, ele tá no auge. Ele tá no auge em todos os sentidos, né? Mentalmente, fisicamente, estrategicamente, tecnicamente. Então, nos 4 fatores fundamentais do futebol, o Palmeiras está bem em todos. O que poderia fazer com que o Palmeiras caísse um pouquinho de produção? Talvez a parte física, porque o Palmeiras antecipou muita coisa para chegar muito bem no Mundial. Isso foi levantado pelo André, que acompanha o Palmeiras tanto quanto a gente. O Leandro também já falou bastante a respeito disso também. Então, isso poderia ser um fator, mas eu acho que não vai ser um fator determinante para uma queda de rendimento, porque ele está rodando bem o grupo, porque aqueles que estão vindo do banco de reservas estão conseguindo jogar, porque o contexto está muito bem ajustado. E vai vir mais gente no meio do ano. Exatamente, ainda. A janela também vai fazer com que o Palmeiras possa se reforçar. Então, assim, é muito difícil entender que com esse nível de desempenho, de atuação, o Palmeiras possa cair de produção. É pouco provável. Eu já começo a comparar, por exemplo, o Palmeiras com as atuações do Flamengo em 2019, pela consistência. Para mim já passou. O Bruce Lee do Jardim Sinhá escreve aqui no WhatsApp: sou São Paulino e o time do Palmeiras dá gosto de se ver jogar. É o resumo, né, do que o Palmeiras está fazendo hoje. Os outros torcedores estão gostando de ver. Aí ele exagera, aí ele, na minha opinião, ele fala: e o São Paulo do Rogério Ceni dá nojo. Belo. Pior técnico da história. Bobagem, bobagem. Bom, vocês repararam, por exemplo, que ninguém mais fala do Rafael Veiga? Sim, tá fora e parece que não faz falta, né? Baita jogador. Não, é o melhor jogador, mas ou o pelo time menos não em melhor cai de fase. produção. Em melhor fase. O time perdeu o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, todos ao mesmo tempo. E o Danilo também. O Palmeiras caiu de produção? Não. É impressionante. Pelo contrário. Pilares da equipe saíram e o Palmeiras continuou na mesma pegada. Os que entram jogam igual. Talvez contra o Galo, né, que foi o jogo que o Palmeiras empatou nessa sequência, talvez eles pudessem ter feito a diferença ali pro Palmeiras ganhar. Mas o Scarpa cresceu muito de produção sem o Veiga. O Scarpa tá na posição dele, né? A verdade é que Veiga e Scarpa jogam na mesma posição, né? E eles disputam a mesma posição. Agora, outro dia o Abel Ferreira falou, o Veiga é um jogador mais forte fisicamente. Ele é um jogador mais importante para o time nas duas pontas, na defesa e no ataque. Mas em termos de qualidade no campo ofensivo, realmente o Scarpa também tem muita qualidade, né? Ontem ele fez um gol e praticamente deu 2 assistências. A assistência final não é dele, mas ele bate o escanteio no primeiro pau, né, numa jogada super treinada pelo Palmeiras. Aliás, ninguém consegue marcar essa jogada, né? No primeiro poste, né? É impressionante. O Palmeiras faz gol todo jogo desse jeito, cara. Todo jogo. Escanteio no primeiro pau, alguém ataca, dá a primeira cabeçada e aí vem o gol. Pode pegar aí, mas acho que o Corinthians foi um dos que mais sofreu com essa jogada do Palmeiras. O Corinthians tomou 2 gols assim. 2. No jogo de Barueri foram 2 gols de cabeça do Palmeiras ali no primeiro pau. Ontem foram mais 2. Né? 2 gols que saíram praticamente iguais. O desvio no primeiro pau. No primeiro a bola foi pro segundo, né? Na segunda trave. Resta saber se é difícil de marcar ou se de repente as equipes ainda não perceberam essa jogada do Palmeiras. É possível que não perceberam. Eu imagino que todos já tenham percebido, né? Claro, eles estudam o adversário. O Scatolini escreveu aqui: eu estava lá e o ingresso tá na parede da sala. Pois é muito bom ser meio-dia e 35, voltando com o Papo de Craque, primeira edição aqui na Transamérica, direto com as informações do Palmeiras, com você, Leandro Boldaquian. Muito bem, meus amigos
amigos da Transamérica, ouvintes deste Papo de Craque, primeira edição da Transamérica, ontem no Allianz Parque, goleada alviverde para cima do Atlético Goianiense, 4-2, Verdão conquistando mais uma vitória na competição de virada, uma vitória realmente com uma marca dessa partida que foram os 4 gols marcados na parte final do primeiro tempo, 4 gols em 7 minutos. O técnico Abel Ferreira respondeu se já tinha vivido isso no futebol e também aproveitou, né, para falar sobre Gabriel Veron, um dos destaques da equipe, voltando a ser titular. Não, 4 em 7 minutos não, mas foi bonito a atmosfera, o ambiente, o momento, foi espetacular. Eu próprio no banco, que costuma até ser controlado, não sei se foi o segundo ou terceiro, festejei como se fosse um dos torcedores, porque às vezes gosto de estar ali calmo e focado quando é esse momento para manter o foco. E portanto foram 7 minutos incríveis, né? Foram 7 minutos a Palmeiras, né? A verdade é que o Verón, juntamente com a equipa, porque o Verón é um jogador que é um jogador talentoso, tem muito futebol dentro dele, ainda é um moleque que tem que aprender que o futebol é coisa séria, é um moleque que tem que aprender que é difícil dizer, pá, não ligas aos TikToks, não vejas isto. É difícil porque faz parte desta nova geração, não é? Desta nova geração, toda a gente está com o telefone. Eu tento dizer-lhes, sejam mais sérios, sejam mais focados, dediquem-se mais ao treino e ao que vocês vão tirar resultados disso. E é normal, com o tempo for passando, a maturidade dele vai também sendo maior, a maturidade competitiva, a maturidade como homem. E portanto está a crescer juntamente com a equipa. Não digo que é uma peça importante dentro de um conjunto de 24, mais o auxílio dos jogadores, dos moleques da base que têm estado sempre connosco e nos têm ajudado também muito. Tá aí, portanto, o técnico Abel Ferreira, que consegue com essa vitória, claro, com os seus comandados, aumentarem a vantagem na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora são 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, neste momento o Corinthians. Abel Ferreira revelou ter ficado encantado com o que viu no Allianz Parque, especialmente essa sequência de 4 gols em 7 minutos. Foi perguntado sobre seleção brasileira, descartou novamente essa possibilidade e garantiu que só vai sair do Palmeiras se o Verdão o mandá-lo embora até o final deste contrato, que vai até 2024. Ontem também o Palmeiras confirmou de forma oficial, né, o Lopes, centroavante argentino, contrato até metade de 2027, além também, né, do jogador Merentiel. Os dois podem estrear apenas a partir do dia 18 de julho, né, quando abre a janela de transferências. Para finalizar, Zé Rafael recebeu o 3º cartão amarelo e será um desfalque importante para o clássico Choque Rei na próxima segunda-feira diante do Tricolor. Valeu, Leandro Boldaquian, e frases fortes do Abel Ferreira, né, Ivan? Perguntado sobre seleção brasileira, a minha seleção é o Palmeiras, ou eu trabalho na seleção do Palmeiras. E falando que vai cumprir o contrato até 2024, só sai antes se o Palmeiras quiser. Ou seja, o futebol brasileiro terá um protagonista pelo menos até o final de 2024, hein, Ivan? Ah, ele é a grande figura do Palmeiras, né? Sem dúvida nenhuma. E o fato dele falar que ele vai cumprir o contrato até o final faz com que os rivais fiquem bem preocupados. Cara, ontem no Twitter tava muito engraçado. O torcedor do Corinthians falando que vai fazer vaquinha pra pagar a multa. Torcedor do Flamengo falando que vai indicar ele no futebol europeu. Os outros torcedores todos estão tremendo com a permanência do Abel Ferreira, mais 2 anos e meio. Eu acho que ele é a grande figura do departamento de futebol. Acho que não existe, não só pelas conquistas, tá? Hoje ninguém é maior que o Abel Ferreira no Palmeiras. Nem o Dudu. Concorda, André? Ou eu tô falando besteira? Olha, é que hoje o Abel, digamos assim... Tá grandão. É o cara que tá na moda, né? Dentro do elenco do Palmeiras, por tudo aquilo que ele conquistou. Mas eu acho que o Dudu maior na história do Palmeiras. Mas hoje, no departamento ali... Não, hoje, então. Nesse momento, pela fase, eu acredito que o Abel... tenha um amor maior, né? É difícil fazer essa medição, né, de qual é mais ídolo, porque isso é muito relativo, depende muito de cada pessoa. Mas na história do clube, eu coloco o Dudu na frente do Abel. Olha, depois que o Paulo Nobre mudou
o rumo do Palmeiras, o Palmeiras passou por altos e baixos. Nesse momento, ele vive um período de estabilidade, né? E as coisas acontecem dentro de campo. Eu acho que tem muito a ver com o Abel Ferreira. Acho que o Palmeiras continua sendo um clube normal, como todos os clubes do futebol brasileiro, uma potência brasileira. Mas nesse momento, parece que tudo ocorre da melhor maneira possível por conta do Abel Ferreira. Eu acho que ele é a figura central desse projeto. Eu não acho, por exemplo, que se o Abel sair por uma porta, o Palmeiras vai continuar da mesma forma. Acho que tem muito dele, esse projeto, tudo aquilo que o Palmeiras vem conquistando dentro de campo e tudo aquilo que o Palmeiras também realizou fora de campo, né? Então eu acho que ele é uma figura central hoje. Eu já falei aqui e vou continuar batendo nessa tecla. Eu acho que ele tem a oportunidade, ele gosta tanto do Palmeiras e fala em cumprir contrato, que eu acho que ele poderia mudar um pouquinho esse cenário quando um clube perde uma figura tão importante, né? Eu acho que ele poderia participar do processo de transição quando ele entender que não vai mais permanecer no clube. Olha, ajudar o Palmeiras a contratar esse profissional chegar de maneira antecipada, conhecer tudo aquilo que a comissão técnica dele fez, colocou em prática. Mas você não acha que isso vai depender muito de como o time estiver quando ele sair? Por exemplo, se o time estiver em baixa, porque a gente sabe como é que é o humor do torcedor brasileiro. Ele é o máximo agora, mas se o time começa a perder e for eliminado das competições, tô falando lá longe, sim, 2024, vai. Sim. Mas a diretoria mantém o Abel por causa da história e tal, mas o time não ganha título e ele vai sair. Você acha que o torcedor vai entender daí, nesse ponto, o fato dele participar da transição? Se tiver ganhando igual agora, sim, eu concordo com você. Perfeito. Eu acho que sim, porque eu acho que o torcedor também vai levar em consideração tudo que foi construído até aqui. E você não pode avaliar apenas pautado no resultado final. Eu acho que a metodologia que ele colocou em prática no Palmeiras até aqui, ela é totalmente satisfatória. Ele é um cara que mexe demais com a coletividade alviverde. Ele é muito palmeirense, ele não é pouco palmeirense, não. O Abel Ferreira, que não sabia nada sobre o clube, hoje ele é muito palmeirense. Ele se comporta como um palmeirense toda vez que ele pega o microfone para falar. E ele fala diretamente para a bolha. Mas eu acho que a avaliação não pode ser pautada apenas pelo resultado. Eu acho que a metodologia que ele colocou em prática no Palmeiras é uma metodologia vitoriosa. E ele provou isso. Claro que existem vários fatores que podem fazer com que outras equipes conquistem mais que o Palmeiras. Mas o que ele mostrou aqui já é o suficiente. Eu acho que, independentemente do resultado, do momento, eu acho que ele poderia participar, sim, desse processo de transição. Ivan, a sorte tá esperando por você. Chegou aberto. Vamos lá. Tem muita gente mandando mensagem aqui pra gente. Eu não sei, o pessoal aqui tá falando sobre soberba, né? E aquele negócio que sempre aparece nessa hora. Tem a Ângela dizendo, a inveja é verde. O Vinícius Tolentino, André, o famoso torcedor pera com leite. Essa eu nunca tinha visto, boa, hein? O Vitor Mangueira, Galvão, você acha que o esquema com 3 zagueiros não deu certo no início do jogo? Acha que o Abel vai tentar novamente esse esquema segunda-feira? Não, acho que não. Acho que o Mike dá joga pra desligar o retorno segunda-feira. Na verdade é lá dentro. O que está acontecendo? Ah, tá. Mas dá para desligar aqui. Desliga aí, tá bom. Depois você liga de novo quando voltar. Dá para desligar aqui, porque aí eu acho que fica melhor pra gente fazer o intervalo. Então, eu não acho. Eu acho que o Mike joga segunda-feira no Clássico contra o São Paulo. O Palmeiras volta a jogar com o lateral direito. E aí a grande curiosidade é quem sai do time. Eu acho que saiu o Murilo. Acho que jogam Gomes e Luan, formam a dupla de zaga, apesar do Murilo estar muito bem também, vivendo um grande momento. O Márcio Bento diz, melhor time das Américas, o restante corre atrás. É verdade, né? No momento o Palmeiras é o bicampeão da América. Sim. Em desempenho também, né? Até pela primeira fase feita pelo Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras, taticamente, é um time bem montado. O Palmeiras, quando o adversário consegue chegar no gol,
tem o Everton, que é, se não o melhor, um dos melhores goleiros hoje do futebol brasileiro. Para mim é o melhor. O Palmeiras tem jogada ensaiada pra caramba e as jogadas ensaiadas do Palmeiras dão certo. E o Palmeiras psicologicamente é muito forte, ou seja, tem tudo. E o time voa fisicamente. Na realidade é um time muito entrosado, né? Porque joga Isso junto há muito tempo. Né? Exato. É tempo de trabalho. É um time que joga junto há muito tempo, é um time que tem um técnico há muito tempo, então o tempo de trabalho faz com que o time melhore, mas também evolua. A gente tá cansado de ver no futebol brasileiro o time que tá junto há um ano e meio, que tem desgaste, que tem briga, mas isso ou técnico, ninguém aguenta mais o técnico. Mas no Palmeiras do ano passado, também teve dificuldades. O time foi eliminado do CRB, desconfiaram do planejamento da comissão técnica quando perdeu para o São Paulo no Allianz Parque. Tem uma frase que eu acho que é ou do Guardiola ou do Mourinho. Talvez alguém Ele aqui me meteu ajude. O dedo na ferida com a molecada que ia pra noitada. Os caras que caíram de produção foram embora. Ele não deixou os moleques irem pro Mundial. Patrick de Paula e por aí vai. Gabriel Menino também. Gabriel Menino. Eu não lembro. Às vezes alguém aqui no chat vai auxiliar a gente. Ou o Guardiola ou o Mourinho, um dos dois, ele uma vez declarou o seguinte: a melhor temporada costuma ser a terceira. A melhor temporada costuma ser a terceira. Como na Europa isso é muito mais comum, né? Muito mais comum. O técnico fica mais tempo no cargo, então eles têm, por exemplo, eles têm uma visão que a gente nem tem. Nem existe isso no Brasil. Você nem consegue falar disso no Brasil, porque isso quase nunca existiu. Vamos citar os técnicos que ficaram mais de 3 anos nos últimos tempos. Renato Gaúcho é o único que eu lembro. Não, Barbieri. O Barbieri está na terceira temporada agora. Não está tão bem assim. Mas acho que só o Barbieri e o Abel Ferreira. O Mano ficou quanto tempo no Cruzeiro? O Mano ficou bastante. O Mano ficou bastante também. E a terceira temporada dele, eu acho que foi a de 2018. Foi a que ele ganhou o bicampeonato da Copa do Brasil. Porque 2018. a ideia é você estabelecer um modelo de jogo. Claro, você não vai ficar insistindo com quem não entrega porcaria nenhuma, né? Mas assim, a partir do momento que você estabelece um padrão para a equipe, você vai enxertando com aquilo que você realmente necessita. E aí, aos poucos, aquele modelo vai se desenvolvendo, né? E os técnicos brasileiros que chegaram aqui e fizeram sucesso não foram os que mudaram radicalmente no princípio, foram os que seguiram o trabalho e foram mudando aos poucos. É isso, porque assim, a não ser que você tenha muito poder de investimento, por exemplo, o Rogério vai precisar de 4, 5, 6 janelas para deixar o elenco da forma como ele quer. Sei lá, acho que o Vitor Pereira, coitado, ele pega um elenco totalmente desequilibrado que eu acho que ele precisaria de 3 anos só para colocar a casa em ordem, para colocar um elenco da forma como ele gosta. Papo de Craque, Transamérica. Oferecimento Eugin, mais do que você imagina. Cronotubos e Conexões. Com o Papo de Craque, meio-dia mais 50 minutos e a gente ouve agora a palavra do Jorginho, que teve uma discussão lá no jogo com a comissão técnica do Atlético Goianiense e a comissão técnica do Palmeiras, e o Jorginho falou sobre isso. Eu lamento muito um acontecimento que aconteceu, que teve no jogo, discussão minha, do meu auxiliar técnico com o pessoal do Palmeiras. Eu acho que eu sou um cara muito respeitador, principalmente com o árbitro, mas eles estão faltando respeito com o árbitro, chamou o árbitro de cego, xingou o árbitro tudo quanto é nome, bateu palma pro árbitro e não aconteceu absolutamente nada. Eu relatei isso pro árbitro, não é justo isso, porque o meu auxiliar técnico tomou um cartão, o auxiliar técnico deles tomou o cartão, e quem deveria ser expulso era o Abel, que já não é a primeira vez que ele é expulso. Não é à toa que não apenas ele, mas toda a comissão técnica tem sido expulso constantemente porque falta esse tipo de respeito. Você bater palma para o árbitro está querendo literalmente sacanear ele, né? Então é uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país, os nossos árbitros, né, dizendo que ele é cego, xingou ele de tudo quanto é nome e nada aconteceu. Aí, o que disse o Jorginho, eu vou dar minha opinião antes de passar para vocês e vocês fiquem à vontade. O Jorginho falou corretamente o que ele pensa, até chegar a palavra de nós brasileiros, porque eles vêm aqui no Brasil, até citar a nacionalidade do Abel.
falou que o Abel desrespeitou o árbitro, que a comissão técnica do Palmeiras sempre leva cartão. Beleza, ele tem todo o direito de falar isso e explicou com detalhes o que aconteceu no jogo, o que o Abel Ferreira falou pro árbitro, chamou de cego. Perfeito até ali. Quando ele falou da nacionalidade aí, meu amigo, você perde tudo o que você falou antes. O que tem a ver o fato dele ser português? Ou ser argentino, ou ser sueco, ou ser mexicano, ou ser africano? O que tem a ver o fato dele ser português? Todo português é assim. Por acaso todo brasileiro é assado? Todo brasileiro tem um comportamento? Todo técnico brasileiro é igual? Claro que não. E os portugueses também não. Eu acho que o Jorginho errou a partir daí, Ivan. Eu concordo com você. Acho que esse pedaço, né, esse recorte da fala, nesse recorte ele foi mal pra caramba. Bom, eu acho que o Abel realmente extrapola a beira do gramado, mas outros treinadores por aqui também extrapolam bastante. A grande verdade é que os caras não contribuem pro espetáculo, né? Então é rodinha pra cima do árbitro o tempo inteiro, antijogo, todo mundo do lado de fora também quer apitar o jogo, então é uma coisa chata, né? E todos fazem a mesma coisa, uns mais, outros menos, mas ele foi muito mal mesmo quando ele cita a nacionalidade do Abel Ferreira. Eu acho que o Abel realmente extrapola, passa dos limites. Outro dia ele disse que ele estava sendo perseguido. Pontualmente, naquele momento, ele estava se sentindo perseguido. Pelo contrário, ele persegue muito a arbitragem, né? Tanto que ele admite essa falha. Ele fala, eu fico envergonhado com o que eu faço à beira do gramado e eu preciso melhorar. Então ele reconhece essa falha. E ele tem falhas. Ele também falha. Ele não é um semideus. Mas nessa fala aí do Jorginho, nesse momento em que ele cita a nacionalidade do Abel, ele vai muito mal. Não tem nada a ver com a nacionalidade do cara. E a gente pode até chamar de xenofobia, né? A gente pode até chamar de xenofobia. Porque quando você fala diretamente assim de um profissional e reporta alguma atitude em relação a qualquer coisa, você traça um paralelo com a nacionalidade, isso pode ser considerado até xenofobia, né? Não, e é bobo, porque você que tá ouvindo a gente, você é igual ao seu vizinho, ao cara que mora do outro lado da rua, ao seu chefe, ao seu amigo de trabalho, você pensa exatamente igual, porque vocês são brasileiros. Não tem isso. Não tem isso, acho que o comportamento do Abel realmente não é bacana com a arbitragem, né? Isso é indiscutível. Ele mesmo concorda com isso. Mas o Jorginho simplesmente ele não pode falar. Ele não pode, sabe? A gente aprende durante a vida que algumas coisas você não pode falar. Não é que você não deve falar, você não pode. Não pode, você não tem direito de falar sobre certos assuntos, né? Você tem que respeitar a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, a nacionalidade das pessoas. Você tem que respeitar, você não pode trazer esse tipo de coisa para qualquer discussão. Não pode. E o Jorginho ele foi muito mal à medida que ele colocou dessa forma, né? Que ele se sente, que isso, como brasileiro ele se sente dessa forma com o comportamento do Abel Ferreira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. De novo, né? São os exageros que atrapalham e muito a construção de um futebol melhor no país. Os exageros. Então, do mesmo jeito que as pessoas exageram, todos os técnicos melhores são os estrangeiros. Técnico brasileiro não presta mais nenhum. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos inúmeros exemplos contrários disso, né? A gente pode pegar agora o Inter, por exemplo, que estava muito bem com o Abel Braga, teve 3 técnicos estrangeiros em sequência, os 3 foram mal e agora volta a jogar um bom futebol com o Mano Menezes. Só dando um exemplo de que técnicos brasileiros
fizeram um trabalho melhor que os técnicos estrangeiros. Então não existe esse exagero. Mas também não pode existir o extremo contrário, porque isso é um extremo contrário. Né? Um ato de xenofobia é um extremo contrário. Dizer que o técnico estrangeiro está aqui para fazer isso, para fazer aquilo, com todo respeito, né? Para judiar dos pobres árbitros do futebol brasileiro. Desculpa, né? Desculpa, né? Tem coisas que não dá para aceitar, né? Tadinho. Que é isso? 12h58 com Transamérica. E o São Paulo vai... Transamérica.